Olá, bem-vindos ao canal Impávido Colosso. Neste vídeo vamos trazer aí atualizações do quadro de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, capital. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e também o seu comentário. Isso é muito importante para nós. Na manhã dessa terça-feira, dia 10 de dezembro, em coletiva de imprensa, a equipe médica que está cuidando do presidente Lula, capitaneada pelo Dr. Roberto Calil Filho, trouxe todos os detalhes do procedimento na qual o presidente teve que passar, seu quadro atual e o que vai acontecer no decorrer dos dias. Lula, portanto, foi internado e fez aí uma craniotomia de emergência na unidade de São Paulo do Hospital Sírio-Libanês na noite desta segunda-feira, 9/12. A cirurgia realizada para a drenagem de um hematoma transcorreu sem intercorrências. O presidente sentiu então dores de cabeça na noite desta segunda-feira e esteve na unidade do hospital em Brasília para realizar exame de imagem. A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana, decorrente da queda que ele sofreu em casa. Bom, então ele foi transferido para São Paulo, onde foi feito então aí o procedimento. E na manhã de hoje, em entrevista coletiva, os médicos disseram aí o que aconteceu, o que ocorreu então com o presidente Lula. Estiveram nessa coletiva de imprensa, além de Roberto Calil Filho, Ana Helena Germoglio, Rogério Tuma, Marcos Stavali e também Mauro Suzuki, participaram aí da entrevista coletiva nesta terça no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo. Vamos ver o que disseram então os médicos. Um novo sangramento na região do cérebro e um sangramento até mais importante. Foi submetido uma ressonância magnética que comprovou o sangramento e discutido com a equipe médica, com o Dr. Rogério Tuma, o Dr. Suzuki, o Dr. Marcos Stavali, se optou por um procedimento cirúrgico. Então, durante a noite, o presidente foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, aqui nessa unidade, foi submetido a uma cirurgia para drenagem do hematoma do sangramento do cérebro. O presidente evoluiu bem, já chegou da cirurgia praticamente acordado, foi estubado, encontra-se agora estável, conversando normalmente, se alimentando, e deverá ficar em observação aí nos próximos dias. Essa hemorragia, necessariamente, ela foi em qual região? Ela foi no cérebro, foi numa parte mais exterior? Como é que nós possamos ter? O sangramento estava situado entre o cérebro e a membrana meníngica, chamada dura mater. Ele comprimiu o cérebro, ele foi removido, o cérebro está descomprimido, e ele está com as funções neurológicas preservadas. Nem alteração de movimento, absolutamente nada. Então ele está estável, conversando normalmente, se alimentando. E quais condições que o presidente chegou na cirurgia? Ele estava consciente? Consciente. Nós fomos pegar no aeroporto. A doutora Ana pode até te falar, ela trouxe o presidente, assim que ele chegou, ele tem até no avião, o presidente consciente, estava em pé, inclusive. Eu acompanhei o presidente desde a saída do palácio, fizemos os exames do Hospital Sírio de Brasília, decidimos em conjunto transferir para o Sírio de São Paulo, durante todo o percurso de ambulância, quanto do percurso aéreo, o presidente esteve lúcido, orientado, conversando, da mesma forma como se encontra agora, lúcido, orientado, conversando comigo. Esse hematoma tem relação com a queda anterior? Rogério. Tem. Ele teve a queda, na queda ele fez uma contusão cerebral e ele fez a coleção dos dois lados. Depois essa coleção absorveu, mas enquanto a dura, as fibras da dura não colam, acaba tendo trabéculas de vasos pequenininhos, venosos, que ligam uma folha da meninge à outra. E aí, quando na fase de absorção, às vezes fica mais liquefeito o sangramento e ele acaba absorvendo mais água e estira o vasozinho e pode ter um sangramento cardíaco. Isso pode acontecer meses depois. Ele já tinha absorvido o primeiro sangramento e aí acabou tendo um segundo, mas é tudo provavelmente consequente à queda.
Esse é um tipo de complicação comum, pode acontecer, principalmente em pessoas de maior idade. E o que acontece é que a pessoa tem a queda, às vezes ela nem lembra e o hematoma pode aparecer meses depois. Como o presidente foi bem acompanhado, quer dizer, a gente fez exames de rotina, nós conseguimos ver a evolução toda do hematoma sendo diminuído e depois, quando ele começou a ter a queixa de dor de cabeça ontem, ele acabou repetindo a tomografia e a gente pôde comparar com o exame anterior e percebeu que o hematoma aumentou. Mas o que chama a atenção é que às vezes as pessoas caem, batem a cabeça, esquecem desse evento e depois de algumas semanas ou até meses muda o comportamento, ficam fracas de um lado e o que está acontecendo é que o sangramento está comprimindo o cérebro. O nome técnico desse procedimento chama-se trepanação, traduzindo uma pequena perfuração do crânio, são orifícios pequenos, por onde são introduzidos, no caso, um nicodreno, um procedimento relativamente padrão em neurocirurgia, não é uma abertura, uma aberração do crânio importante, e cursa geralmente com cicatrização espontânea dessa abertura, sem necessidade de nenhuma outra intervenção futura para fechamento, algo relativamente comum em neurocirurgia. Ele começou a sentir ele começou a ficar meio mal-estar, estava meio gripal, você achou até que fosse um quadro menos importante, evidentemente. Ninguém esperava o quadro que estava um pouco congesto, um estado meio gripal, né? Mas mesmo assim, ele teve, obviamente, a queda, e como ele continuava em acompanhamento médico, nós estamos realizando todos os exames, tomografia, ressonância, imediatamente. Doutor, Eric da CNPC, o senhor disse que o presidente Lula está conversando, está consciente, ele já perguntou, por exemplo, de trabalho, já pediu para ligar para algum assessor, está preocupado com isso ou por enquanto ele está tranquilo, só tentando repousar? O presidente está tranquilo, repousar, nada de trabalho por enquanto, perguntas normais. De um paciente que acabou de ser submetido a uma cirurgia. Eu queria entender por que o Círio de Brasília não estava preparado para atender essa intercorrência. O Círio de Brasília estava preparado para atender essa intercorrência. Por que ele então teve opção da equipe médica. Opção da equipe. Mas por que tem aqui que não tem lá? De novo, o Círio de Brasília tem todas as condições de fazer o procedimento, por opção da equipe médica. Queria saber se a esposa do presidente está com ele. Sim, o tempo inteiro. Inclusive na viagem, inclusive na ambulância, o tempo inteiro a dona Jane está ao lado do presidente. Bom, queria dizer para vocês que acho que foi tudo esclarecido. Nós vamos, boletins médicos não vai ter mais hoje, vocês vão ter boletins médicos diários pela manhã e, evidentemente, qualquer novidade vocês vão ser comunicados, como sempre, o presidente pede que tudo em relação à saúde dele seja comunicado, evidentemente, a vocês e à população, sempre de uma maneira clara e direta, a pedido do presidente, porque, obviamente, essa coletiva foi feita com autorização do presidente e da dona Jane, da primeira-dama. Então, de novo, tanto ela como o presidente faz questão que as coisas sejam bem claras e colocadas para vocês. Então, eu acho que foi bem esclarecido, se tiver tentar os técnicos da equipe médica que acompanhou o presidente desde a queda até agora. Então, boletins médicos diários, evidentemente, se tiver alguma novidade mais relevante, nós vamos conversar. Bom, aí está a coletiva de imprensa da equipe médica, trazendo aí todas as informações, todos os detalhes e também, claro, as atualizações. Qualquer novidade, voltamos aqui no canal Impávido Colosso para atualizações. Mas antes, não esqueça de se inscrever, deixar o like e, claro, compartilhar e também comentar aí o nosso vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Impávido Colosso.